O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, nós nos deparamos hoje com um dos ditos clássicos de Jesus, conforme nos relata o Evangelho. O maior dos mandamentos, qual é? Para vocês entenderem, havia muita discussão entre os judeus sobre qual mandamento era o principal, porque ao explicar a lei, eles acabavam por multiplicar os mandamentos. Chegavam a mais de 600, melhor dizendo. Era em torno de 365 proibições, só para vocês terem ideia. E 200 e não sei quanta coisa positiva a ser feita. Então, diante de 600 e tantas prescrições, afinal, o que é essencial, o que é que não pode faltar de jeito nenhum? Era essa discussão que circulava à época de Jesus. O judeu pergunta e Jesus responde ao judeu com a mesma escritura que o judeu usava todo santo dia. Citou o livro do Deuteronômio e citou o livro do Levítico. Afinal, essa primeira passagem, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, é o que se reza várias vezes ao dia no Shema. Shema é uma oração que até hoje os judeus fazem. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto amarás o Senhor, etc, etc. De fato, se a gente observar bem os mandamentos, os 3 primeiros eles tratam do amor para com Deus e do quarto em diante do amor para com o próximo. Se vocês observarem aquelas pinturas antigas que representam Moisés com as tábuas da lei, estão em número de 2. Pode observar daqui por diante, faça uma pesquisa, hoje com a internet não é difícil não. Moisés é representado segurando 2 tábuas, numa delas está apenas o 1, o 2 e o 3, e o restante está na outra tábua, para significar isso, o amor a Deus, o amor ao próximo. Até porque quando a gente prioriza este primeiro mandamento, todo o resto se coloca em ordem. Sabe por quê? Veja bem. Se você encasqueta, por exemplo, a questão da castidade, a Canção Nova tinha até um tempo atrás, não sei se ainda tem, um programa chamado PHN. Alguém aqui já assistiu? Ou lembra qual era o teor da coisa? O PHN, por hoje não pecar, insistia tanto de forma negativa que acabava atiçando a curiosidade. Quando você repete demais, não devo, não posso, não devo, não posso, não devo, não posso, o tentador vem e atiça em você a curiosidade. Não é que você necessariamente vai fazer, mas atiça a curiosidade. Então aí pode ser a brecha, a ocasião próxima para que o pecado logo logo venha a acontecer e quem sabe até de forma repetida até se tornar um vício. Eu prefiro o PHS. Por hoje sim. Por hoje sim, o quê? Se não adianta você chegar para um jovem que está começando a caminhada e insistir tanto na questão da castidade sem primeiro dar as motivações porque a virtude é bela, porque a virtude é boa. Se a motivação não for um amor a Deus que nos amou primeiro, a gente não vai conseguir viver essa virtude. Da mesma forma, a honestidade, num mundo onde os desonestos é que são elevados e até eleitos para altos cargos, viver a honestidade parece ser um desafio. Por que vale a pena ser honesto? Se não encontramos no amor de Deus, na obediência a Ele por amor, a motivação principal, o mundo sufoca para a gente tentar em tudo quanto é tipo de sistema de corrupção.
Só vamos vencer os vícios se formos à fonte da virtude. E a fonte da virtude é nosso Senhor. Amar a Deus e amar ao próximo são os dois lados de uma mesma moeda. A gente não pode escolher um e excluir o outro. Porque aqui também precisamos tocar no assunto, que muita gente acha que na religião basta aqueles atos de piedade e eu estaria quite com Deus. Tem gente que até gasta, não é pouco dinheiro, para manter as pompas exteriores. Mas na hora que a gente pede o serviço aos mais pobres, cadê? Quem vem? Cri, 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 cri. Já vai fazer 6 anos que eu faço um apelo. Tem crianças pobres, carentes, precisando da nossa atenção. Mas cadê? Quem se dispõe, por exemplo, a começar a pastoral da criança? Eu já bati nessa tecla várias vezes e até agora não teve resposta. Toda semana chega alguém para conversar comigo para dizer: Jesus me disse isso. Aí eu estou rezando para o dia que Jesus diga para alguém: meu filho, tem um monte de criança pobre lá na Salinas, eu quero que você vá lá servi-los. Eu estou esperando que Jesus diga isso um dia, porque parece que o Jesus de Laranjeiras parece que é cego aos pobres. O Jesus que fica falando, buzinando no pé do ouvido de muita gente por aí, parece que é cego e indiferente aos pobres. Que coisa ridícula. É por isso que eu tenho dificuldades tremendas de acreditar quando alguém diz: Jesus me falou, o Espírito Santo me revelou, eu tive uma visão. Até agora eu estou esperando. Veja o que disse a primeira leitura, o livro do Êxodo. Não oprimas nem maltratem o estrangeiro, não façam mal algum à viúva e o órfão. Se vocês tratarem mal os indefesos e eles clamarem a mim, eu vou defender eles e não vocês. Olha aqui, Moisés estava falando isso para o povo que estava assinando embaixo no momento da aliança. Não estava falando para pessoas pagãs ou de fora, estava falando para os de dentro. Se vocês desprezarem os mais pobres e oprimirem, se eles clamarem por mim, eu vou estar do lado deles e não do lado de vocês. Nossa, o padre hoje está com discurso social. Isso é teologia da libertação. Tem gente idiota que não sabe o que é doutrina social da igreja, e quando a gente fala que tem que ter cuidado com os pobres, acha que a gente está indo para viés ideológico partidário. Não é isso não. Não custa nada lembrar que lá no finalzinho do Evangelho de São Mateus, Jesus, falando do juízo final, diz que vai separar uns e outros, como separa a ovelha de cabritos, um à direita e outro à esquerda. E vai chamar os que estiverem à direita para junto de si, dizendo o quê? Eu tive fome, me destes de comer, eu tive sede, me destes de beber, eu estava nu e você me ajudou a me vestir, eu estava doente, você cuidou de mim, eu estava preso e você não me deixou abandonado, desprezado. O cuidado para com os débeis, para com os pobres, para com aqueles que a sociedade não olha com atenção, com carinho, é um dever urgente para os filhos de Deus. Não podemos ficar só nos atos de piedade, levantando as mãos e olhando para os céus e esperando coisas extraordinárias, enquanto o nosso irmão necessitado pede a nossa ajuda e a gente fica como se não tivesse ouvido nada. A Aspala, por exemplo, a ação social da paróquia de Laranjeiras, sabe o que significa, não é? Só alguns poucos sabem que tem uma ação social da paróquia. Tem pouca gente. Quando você olha a equipe de quem está intricado na ação social da paróquia de Laranjeiras, diretamente na ajuda para quem chega, conta-se nos dedos de uma mão. Já imaginou se a Aspala tivesse uma equipe de apoio maior? Já que a pastoral da criança não engrena de jeito nenhum, ao menos a ação social da paróquia poderia ter mais gente agregada ajudando. Meus filhos, não adianta ficar só no Senhor, 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 quando o Senhor bate a nossa porta na pessoa do pobre e ficamos indiferentes. Não se trata de dar uma esmolinha com o resto de comida que me sobra. Não se trata de dar a mixaria dos trocadinhos que tenho na carteira.
Às vezes a gente dá os trocadinhos para se livrar logo da cara do infeliz que está ali à nossa frente. Se trata de amar. Foi o que nosso Senhor falou. E olha que a resposta que ele dá ainda está no limite que prescrevia o Antigo Testamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isto ainda era o limite do povo do Antigo Testamento. Lembremos que Jesus está respondendo a um judeu. Para nós, os cristãos, a medida do amor é maior do que nós mesmos. A medida do amor para nós é Jesus. Lembre que no mesmo evangelho, um pouco mais adiante, ele vai dizer, quando lavou os pés dos seus apóstolos: amai-vos assim como eu vos amei. Ou já esqueceram o novo mandamento? Amar ao próximo como a si mesmo ainda é antigo. Quem segue Jesus deve dar um passo a mais. O modelo é nosso Senhor. Por isso que eu sempre digo, quer saber se realmente sua existência vale a pena, se compare com Jesus. Certamente você vai notar uma diferença muito grande, mas é bom que você note a diferença. É bom que você note a diferença. Assim você tem como se avaliar, assim como você tem como identificar aquelas virtudes que você ainda não deu atenção nenhuma e nem começou a praticar. Amar a Deus e amar ao próximo. Sim, por amor de Deus, amamos o próximo. Porque na maioria das vezes, nos casos concretos da vida, o próximo não nos dá motivações para amá-lo, mas só dá motivações para a gente torcer o pescoço do infeliz. Eu vou dizer que você nunca passou por essas ocasiões, até mesmo dentro de casa. Quantas raivas, quantas traições, quantas desilusões, quantos desprezos você muitas vezes tem que passar porque está ali, ao lado de quem não merece. Não é assim que o povo diz? Não vou ficar mais com fulano não, porque fulano não merece. Aí eu pergunto, e quem disse que você também merece ser amado? Merecer e ter necessidade são coisas diferentes. Merecer é a cultura do mérito. Eu fiz algo bom e em pagamento, em retribuição, em recompensa por algo bom que eu fiz, o fulano vai e me faz também algo melhor ou algo do mesmo jeito que eu fiz. É o famoso toma lá, dá cá. Isso é o merecer. O amor sempre é imerecido, pois Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, diz o apóstolo São Paulo. Então não espere que o outro seja bonzinho. Seja você bom para com o outro. E quem sabe a sua bondade pode tocar lá dentro do outro o que ainda tem de bom e provocá-lo para a bondade. É assim, meus filhos, que as coisas funcionam com Deus. Ele nos dá o seu amor para que nós, experimentando esse amor, sejamos instigados a amar e aprendamos com Ele como devemos proceder. Nenhum ato de piedade pode ficar somente na oração. Ele tem que nos levar à ação. A fé sem obras é morta. Não estou inventando nada. Santiago apóstolo já tinha escrito isso. Portanto, nada de ficar somente na reza. Até porque a fé cristã não é apenas uma questão de reza. É uma questão de atitudes que aprendemos de Deus que se encarnou. Deus que viveu numa humanidade como a nossa. E diz, olha para mim e aprende. Age do mesmo jeito. Amai-vos assim como eu vos amei. Porque em Cristo a perfeição do amor atinge o seu cume. Porque é Deus amando e o ser humano amando ao mesmo tempo. É Deus amando o ser humano amando a Deus. E dando a vida pelo próximo. Aprenda de Jesus. Não tem outro caminho, não. Pode ter certeza. Essas guerras todas que ocorrem no mundo, ocorrem porque as pessoas só brigam por poder. Por poder. A Rússia invadiu a Ucrânia por sede de poder. E aquela briga que está em Israel é poder. De uma parte e de outra, não tem quem escape.
É briga de poder. Não se trata de defender este ou aquele. Tem erro de tudo quanto é lado. Enquanto nosso Senhor Jesus Cristo não for o Senhor e o modelo deste povo, não haverá paz. Rezemos para que a nossa fé não se resuma a orações pronunciadas e a atos de piedade, por mais bonitos e pomposos que eles pareçam, mas que tudo isso se transforme também em ação para com os mais necessitados, para com os mais pobres, nos quais Cristo espera o nosso amor de forma concreta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.